O programa apresenta o quadro Gente que Fez e Gente que Faz. Um espaço aberto para mostrar o trabalho daqueles que fizeram e que fazem pela nossa cidade e pelo nosso estado. Lenine de Campos Póvoas foi um ser humano apaixonado pela cultura regional. Pesquisou e escreveu sobre ela como poucos. São mais de 30 obras que se estendem da introdução ao estudo da geografia humana até a história geral de Mato Grosso. Lenine de Campos Póvoas é um nome que muito honra esta casa e todos nós, mato-grossenses, que temos o comprometimento com a nossa história, com a nossa memória, com a nossa cultura. A cultura mato-grossense é extremamente rica e diversificada. Lenine foi eleito em 1947 deputado constituinte. Naquele ano nós tivemos uma nova eleição. E o Lenine participou dessa segunda eleição e foi novamente conduzido à condição de deputado constituinte. Participou ativamente da elaboração da Constituição de 1947 e foi um feroz defensor da Constituição naquele primeiro momento do seu nascimento. As primeiras sessões da Assembleia Legislativa, a primeira sessão depois do período da ditadura, começou com esses parlamentares e nós tínhamos uma personalidade de escola, Lenine de Campos Póvoas. O comportamento desse cidadão durante as sessões plenárias pode ser lida página a página aqui no Instituto Memória. Um caráter firme, posicionamento seguro, nunca perdeu a compostura nos momentos de provocações e momentos de defesa dos seus ideais, o ideal do povo mato-grossense pela sua percepção. Um defensor do servidor público, defensor da polícia militar, defensor e sonhador que um dia a estrada de ferro chegaria a Cuiabá. Em 1947, Lenine defendia que as estradas precisavam ser melhor, porque Mato Grosso não podia ser mais simplesmente o futuro celeiro do mundo. Então, Lenine tem a sua passagem pela Assembleia Legislativa extremamente marcada, não só pela sua assinatura na nossa Constituição de 1947, mas por diversos projetos de lei de sua intenção, pelo posicionamento político firme, propósito, caráter, princípios, valores que hoje nós temos, sim, muito profundamente arraigado na nossa sociedade. Viva Lenine de Campos Póvoas! Eu tinha grandes paixões pela arte, pela cultura, pela história e pela sala de aula. Algo que me chamou muito a atenção. Eu não tive a sorte de ser o seu aluno, mas eu tive a sorte de ser o seu aluno dentro da academia, dentro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Ele, para mim, eu escrevi algumas coisas a respeito do Dr. Lenine, mas é muito pouco pelo muito que ele tem me proporcionado. O Dr. Lenine não tinha nenhuma formação universitária na área de história, mas ele sabia, como poucas pessoas, tudo sobre história. Aliás, o Gilberto Freire, o autor, o grande autor em Casa Grande e Senzala, não perdeu o momento de mencioná-lo e de colocá-lo entre a lista dos pesquisadores mais modernos que o país tinha. Quer dizer, o Gilberto Freire, muito famoso no país todo e fora do país, encontrou exatamente na figura do Lenine Póvoas esse nosso grande representante, alguém que não tinha o curso acadêmico de história, mas era um apaixonado pela história. Eu já estava começando a pensar em escrever esse livro que agora foi lançado, História Geral do Mato Grosso, bem mais amplo, bem mais abrangente. É um livro destinado a toda a comunidade que queira conhecer a nossa história e que deseje pesquisar, fazer pesquisas, ser muito útil. Eu acredito que vai ter mais utilidade do que os anteriores. O papai era conhecido em Cuiabá como Dr. Lenine. E ele não se cansava de dizer para mim que as pessoas chegavam e encontravam na rua, Dr. Lenine, Dr. Lenine. E quando ele encontrava uma pessoa que chegava na rua e falava assim, professor Lenine, ele era o maior orgulho da vida dele, porque esse tipo de doutor, eu acho que toda esquina tinha meia dúzia. Mas professor era uma coisa muito difícil de descarregar. A família toda foi de professores, meus avós, meus bisavós, todos foram de professores, foi um homem dedicado à cultura a vida inteira. Aos meus netos, para que tenham uma ideia do Brasil em que viveu seu avô e para que ajudem os jovens da sua geração a transformá-lo no país dos meus sonhos.